E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre um relançamento, um quadrinho importantíssimo que está retornando aí às prateleiras das livrarias nos próximos dias, com um timing perfeito da editora Veneta. Nós vamos falar hoje sobre Palestina, escrito e desenhado pelo Joe Sacco. Essa edição foi publicada já há alguns anos no Brasil pela editora Conrad, né, uma edição integral. E é essa mesma edição integral, com 300 e poucas páginas, que a Veneta vai estar publicando aí, tá certo? Aqui nas minhas mãos eu tenho as edições que deram origem, né? Foi publicada originalmente... Não, mentira. Originalmente foi publicado em capítulos, né? 9 capítulos em revistas. Depois foi compilado em álbuns, nesses 2 álbuns aqui, né? Palestina, uma nação ocupada, e depois Palestina na faixa de Gaza. Essas aqui são as edições francesas. Daí a Conrad publicou essas 2 edições separadas aqui, que eu inclusive tenho. Aliás, tenho tudo que a Conrad publicou do Joe Sacco no Brasil, sou um grande fã dele há muito tempo. E depois a Conrad foi lá, publicou uma edição integral, e agora a Veneta está pegando essa mesma edição integral, né, bonificando ela aí com alguns extras, e está trazendo isso novamente para o público brasileiro. Tá saindo aí por R$100 e poucos, mas tá com 20% de desconto. Vou deixar o link na descrição, tá certo? Desconto da pré-venda deles na Amazon. E Joe Sacco, o pessoal vai relacionar sempre com o jornalismo em quadrinhos, né? Ele foi quem redefiniu o jornalismo em quadrinhos, e ele tem um traço que lembra bastante, isso também é consenso, todo mundo fala isso, né? O lance do jornalismo em quadrinho e o lance que o traço dele lembra muito o Robert Crumb. E de fato lembra mesmo. Ele é um cara que no início da sua carreira, né, trabalhou aí em revistas underground, tem um traço que é fortemente influenciado pelo aquele traço underground, né, mais sujo, tipo do Robert Crumb, né, com o traço mais grosso, cheio de rachura, tem um caráter quase caricatural, né, ele consegue expressar, transmitir bem a expressão dos seus personagens. Eu adoro, assim, absolutamente o desenho do Joe Sacco, tá certo? Então, é chovendo molhado elogiar o desenho dele. Então, veja aqui como o cara carrega na tinta, né? E como... olha isso aqui. Não tem um espaço na página sem alguma coisa escrita, sabe? A diagramação também ela é meio caótica, sabe? E talvez com isso ele queira captar um pouco do que é a Palestina, né, que ele visitou. Mas olha isso aqui, o trabalho de rachuras que ele faz é incrível, né? Os personagens, a cara dos personagens, né, são sempre representados assim de forma bem exagerada, que é realmente para amplificar o sentimento, né, dessas pessoas. Então, assim, graficamente falando, o Joe Sacco para mim é um desenhista incrível. Olha isso aqui. Olha a forma como ele distribui o texto na página, cara. É demais, demais, demais. Então, esse quadrinho aqui, ele surgiu, esse projeto, durante uma viagem que o Joe Sacco ele fez a Israel, a Cisjordânia e a faixa de Gaza entre 1991 e 1992. Durante a primeira e a segunda intifada, né? O que foi intifada? Intifada foi um levante popular que aconteceu ali no final da década de 80, né? Em que os palestinos se rebelaram contra Israel e foram lutar contra eles com o que tinham, né? Que eram paus e pedras, né? Mas mostrava aquele sentimento de insatisfação pela ocupação israelense na faixa de Gaza. Então, o Joe Sacco, em 1991-92, fez essa viagem para a Palestina, para Israel, para a Cisjordânia, para tentar documentar aquilo que ele via, né? Fazer uma história contando a vida daquelas pessoas. E é interessante que nesse passeio que ele faz ali a faixa de Gaza, você via a ânsia das pessoas por contar a sua história. Então, no meio do trajeto, você vai ver as pessoas chamando o Joe Sacco, ei, japonês, porque eles acham que o Joe Sacco é um japonês, porque ele tem uns traços mais asiáticos, né? Ei, japonês, chega aí, chega aí. Eu tenho meu irmão quer contar uma história pra você. As pessoas, elas estão ávidas por mostrar ao mundo
o que é que elas estão sofrendo, né? Porque é uma situação de vulnerabilidade extrema. E o Joe Sacco, ele não é estranho àquela situação, né? Ele é um cara com um posicionamento político mais à esquerda, bem informado, mas uma coisa é você saber dessas histórias, do que está acontecendo na faixa de Gaza através dos livros, né? Outra coisa é você estar ali vivenciando, conhecendo essas pessoas. E isso que é incrível, e é isso que ele transmite dentro dessas reportagens em quadrinhos que ele faz. Porque não é nada isento, porque as pessoas têm essa coisa, não sei de onde elas tiraram isso, que o jornalismo ele tem que ser isento. O que o jornalismo tem que fazer é apresentar fatos, mas o jornalismo ele pode ter uma posição e deve ter uma posição. É melhor quando a população conhece qual é o posicionamento de certo veículo jornalístico, né? Hoje, quando a gente olha a mídia impressa no Brasil, eu acho que a única revista que tem um posicionamento abertamente, assim, aberto, é a Carta Capital. Olha, nós somos uma revista jornalística de esquerda, mas todas as outras, elas fingem ser isentas, né, veículos imparciais, quando isso na realidade não existe, né? Então a gente sabe qual é o posicionamento do Joe Sacco aqui nessas revistas, né? Aqui nesse livro. A gente sabe que ele é um cara que, de certo modo, torce pelo oprimido, né? Pelo underdog, lá pelos palestinos. Isso não impede que o Joe Sacco, em alguns momentos, ele fique meio puto, né? Com os palestinos. Tem uma parte aqui muito engraçada, que é quando uns moleques arrastam o Joe Sacco para tirar umas fotos ali. Quando chegam no local, eles são basicamente extorquidos pelos moleques, né? Que quase roubam ele, praticamente. E daí ele sai puto, né? Com os palestinos e tal. Então, mostra esse lado humano também dele. Apesar de ele estar, aparentemente, do lado do oprimido, no caso, os palestinos, né? Ele também fica puto com eles pelas coisas que acontecem, sabe? Então, basicamente aqui, né, nessas histórias que compõem uma nação ocupada e na faixa de Gaza, ele vai contar tudo sobre a colonização, né, israelense na faixa de Gaza, vai falar sobre o modus operandi do exército israelense, como é que a população se sente em relação aos israelenses, ao exército israelense, à ocupação, aos colonos, as diferenças culturais, as aspirações do povo palestino. E é muito triste a gente perceber que nesses 30 anos, desde que esses quadrinhos foram lançados, pouquíssima coisa mudou, sabe? Engraçado porque aqui em Uma Nação... Não, mentira. Em Uma Nação Ocupada, o Joe Sacco ele escreve um prefácio em que dá pra você sentir um certo otimismo quase, porque naquele momento do lançamento da revista estavam rolando conversas de paz, né, entre a nação palestina e Israel, né, encabeçados aí pelo Yasser Arafat, mas quando no momento do lançamento do segundo livro na faixa de Gaza, já tá rolando a segunda intifada. E hoje, quando a gente liga na televisão, você tá lá vendo ao vivo o drone israelense bombardeando um prédio inteiro, sabe? E talvez essa seja a principal diferença. Antigamente a gente precisava de pessoas como o Joe Sacco lá no campo, né, conversando com essas pessoas e tomando anotações e tirando fotos e fazendo quadrinhos para que a gente tivesse algum conhecimento, né, para que alguma informação sobre a realidade dessas pessoas aparecesse no Ocidente. Hoje em dia mudou o instrumento, né? Jornalistas como o Joe Sacco ainda são importantes, mas hoje, ao invés de quadrinhos, a gente tem lá imagens ao vivo lá dos aviões derrubando tudo, sabe? Então, assim, pouquíssima coisa mudou, né? Os tempos, a tecnologia foi transformada, mas a mentalidade e o posicionamento de Israel continua o mesmo. E eu não posso, depois de ler esses livros aqui, deixar de me sentir como o Joe Sacco, né? Torcendo pelo oprimido e torcendo para que, sabe, Israel pare com os seus abusos, né? Israel, o seu exército. E as histórias que estão aqui são, assim, incríveis, incríveis. Tem uma história, e essa é talvez a mais pesada, né? Acho que 90% das pessoas que leram esse livro, se você pedir para elas falarem, beleza, me conta aí qual é a melhor história, eles vão contar essa história. Que é a do palestino que está lá na sua casa e a família dele é injustamente acusada de, sei lá, tomar alguma ação contra o exército israelense. O exército aparece na casa do senhorzinho lá e obriga ele a derrubar ele próprio
bota uma motosserra na mão do senhorzinho lá para que ele derrubasse as oliveiras que ele tem no quintal e que são o principal sustento dele e da família dele. E as oliveiras, elas demoram muito tempo para se tornarem produtivas, né? As árvores duram, sei lá, anos e anos e anos. Então, obrigar um senhorzinho que dependia daquilo a derrubar aquilo com as suas próprias mãos, isso é de uma crueldade, bicho. Assim, é foda. Essa história daí é foda. Mas também tem, quando ele fala sobre os colonos, ele conta a história de um senhor que ele era criança ainda, quando ele foi expulso das suas terras, né, para dar lugar aos colonos. E anos depois ele volta lá para a terra dele com a família inteira, né? Ele pede permissão para ir até Israel, para mostrar para a família dele onde é que ele morava. Olha só, eu morava aqui e agora não tem mais nada, sabe? Isso também é de partir o coração, assim, são histórias que é para fazer o coração da pessoa partir, sabe? É pesado pra caralho e eu acho que todo mundo deveria ler isso aqui, sabe? É um quadrinho importantíssimo. Inclusive uma coisa boa de se notar é que a edição da Veneta, essa nova, né, conta com diversos extras e tem um extra em especial que eu quero muito ler, que é um prefácio assinado pelo Eduardo Said. E esse cara tem um livro muito interessante chamado Orientalismo, em que ele fala sobre como foi que a civilização ocidental construiu essa ideia do povo árabe como o outro, né? Quase como se fosse um povo bárbaro que impede você de sentir qualquer tipo de empatia por aquele povo. Então, esse é um extra que eu tô bastante curioso aí pra conferir, tá certo? Mas assim, cara, independente de tudo isso, pegue Palestina, porque é um puta de um gibi. Se você não tem isso aqui na sua coleção, tenha, leia, dê para as outras pessoas lerem, conhecerem, sabe? É assim, um dos quadrinhos mais importantes de todos os tempos. Eu adoro o trabalho do Joe Sacco e torço para que a Veneta traga todo o resto da obra dele, né? Que tá aí fora de catálogo, como eu disse, foi publicado pela Conrad. Eu tenho tudo, né? Tá no Brasil, infelizmente. Mas assim, quem não tem, eu acho que deve correr atrás. E eu espero que a Veneta, sobretudo lá o da Guerra da Bósnia também, sabe, que é tão bom quanto os palestinos. Enfim, é um puta de um gibi legal, tá certo, pessoal? Importantíssimo, que merece a sua atenção, merece a sua leitura e merece o seu compartilhamento, beleza? Agora eu vou ficando por aqui, como sempre. Não esquece de deixar aquele bom e velho joinha. E lembre-se, se for comprar o seu exemplar de Palestina, o link tá na descrição. E comprando agora, você goza de 20% de desconto aí na pré-venda, beleza, pessoal? Agora sim, eu ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.